Desde muito pequena, ela aprendeu que naquela casa o silêncio era mais seguro do que qualquer palavra. Não porque fosse tímida, mas porque falar nunca mudava nada. Pelo contrário, falar quase sempre piorava. A casa ficava afastada da vila, cercada por árvores antigas e muros altos que pareciam existir não apenas para proteger, mas para esconder. Por fora, era bonita. Quem passava pela estrada enxergava janelas bem cuidadas, flores na varanda e uma aparência respeitável. Por dentro, porém, havia uma divisão clara. Os que mandavam e ela. Tudo começou no dia em que o pai foi enterrado. No começo, houve luto, algumas visitas, algumas palavras de consolo. Mas o luto durou pouco. Assim que a terra sobre o túmulo se acomodou, a vida dela também foi acomodada, em um lugar muito específico, o último. A madrasta não precisou anunciar a mudança. Ela aconteceu naturalmente, como se sempre tivesse sido assim. As tarefas começaram a aumentar. O tom de voz começou a mudar. O nome da menina passou a ser esquecido com frequência, substituído por ordens curtas e impacientes. Faça isso, limpe aquilo. Você ainda não terminou? Ela passou a acordar antes do amanhecer. O frio da madrugada era o primeiro a recebê-la todos os dias. Ainda sonolenta, caminhava descalça até a cozinha, acendia o fogo, preparava o café. Enquanto a casa dormia, ela já existia apenas para servir. O dia mal começava e o cansaço já morava em seus ombros. Lavava roupas até as mãos arderem. Esfregava o chão até os joelhos doerem. Carregava baldes de água maiores do que seu próprio corpo parecia suportar. E quando errava, porque errar era inevitável, vinha o olhar duro da madrasta. Um olhar que não gritava, mas feria. As filhas da madrasta cresciam sem perceber a presença dela. Passavam pelos corredores rindo, trocando vestidos, reclamando de coisas pequenas. Nunca lhe dirigiam a palavra, a não ser para mandar buscar algo. Para elas, ela não era família, era utilidade. As refeições eram um lembrete constante de seu lugar. Ela só se sentava depois que todos terminavam. Muitas vezes, quando chegava sua vez, já não havia quase nada. Aprendeu a comer rápido, em silêncio, agradecendo mentalmente pelo pouco. Seu quarto ficava nos fundos da casa, pequeno, com uma cama estreita e uma janela que mal fechava. À noite, o vento entrava pelas frestas, trazendo o frio e o som distante da estrada. Era ali que ela chorava, sempre em silêncio. Chorar alto poderia trazer problemas. Ela se perguntava muitas vezes o que havia feito de errado para merecer aquilo. Repassava mentalmente cada gesto, cada palavra, tentando encontrar uma falha que justificasse tanto desprezo. Nunca encontrava. Com o tempo parou de procurar respostas. Aceitou. Aceitou que não era querida. Aceitou que não era prioridade. Aceitou que sua vida seria feita de ordens e cansaço. O pior não era o trabalho, era a humilhação constante, a sensação de ser menos, de ser tratada como alguém que devia agradecer por existir ali. Você devia se sentir sortuda, disse certa vez a madrasta com um sorriso frio. Pelo menos tem um teto. Ela baixou a cabeça. Sempre baixava. Havia dias em que o corpo dela doía tanto que parecia não suportar mais, mas ela continuava. Não porque fosse forte, mas porque não tinha escolha. A sobrevivência naquele lugar exigia resistência silenciosa. Às vezes, à noite, ela se sentava na beira da cama e olhava para as próprias mãos. Eram mãos jovens, mas já marcadas, rachadas, cansadas, mãos que nunca seguraram algo bonito. Apenas vassouras, panelas, panos sujos. Ela se perguntava se aquela seria toda a sua vida. E no fundo, acreditava que sim. O mundo nunca tinha sido gentil com ela. E não havia sinais de que começaria a ser. Mas o que ela não sabia, o que ninguém naquela casa parecia perceber, é que o destino tem uma maneira curiosa de agir. Ele observa por muito tempo, permite, silencia. E então,
quando menos se espera, interfere. Naquela manhã específica, o dia começou como todos os outros. O frio, o chão gelado, as ordens, nada parecia diferente. Ainda assim, algo no ar parecia inquieto, como se a própria vida estivesse se preparando para virar uma página. Ela não sentiu esperança, não acreditava mais nisso. Mas sem saber, aquele era o último dia em que ela seria completamente invisível. A casa onde ela aprendeu a se calar estava prestes a testemunhar algo que mudaria tudo. E essa mudança começaria não com palavras, mas com um olhar. Antes de continuarmos, deixa aqui nos comentários de qual lugar do mundo você está ouvindo essa história. Isso ajuda muito o canal a crescer. E se essa história já tocou seu coração, se inscreve para continuar acompanhando. Aquela manhã parecia igual a todas as outras, mas havia algo diferente no ritmo do dia. Não era algo que pudesse ser visto, apenas sentido, como quando o vento muda de direção antes da chuva. A casa despertou lentamente e ela, como sempre, já estava de pé antes de todos. Enquanto varria o corredor principal, ouviu o som de vozes vindas da sala. A madrasta falava alto, com aquele tom exageradamente gentil que só usava quando queria impressionar alguém. Aquilo chamou a atenção da menina. Visitas não eram comuns, muito menos tão cedo. Ela diminuiu o ritmo dos passos, não por curiosidade, mas por instinto. Sabia que, quando estranhos apareciam, sua presença era tolerada apenas como parte do cenário, alguém que servia e depois desaparecia. "Arrume a sala, rápido!", ordenou a madrasta sem sequer olhar para ela. Ela obedeceu. Passou o pano nos móveis, ajeitou as almofadas, alinhou as cadeiras. Enquanto trabalhava, tentou não ouvir a conversa, mas era impossível não perceber a mudança no ar. Havia um homem ali. A voz era firme, grave, calma, diferente das vozes que costumava ouvir. Quando terminou, preparou o chá como havia sido instruída. A bandeja parecia pesada demais para suas mãos cansadas. Caminhou com cuidado até a sala, mantendo os olhos baixos como sempre fazia. Foi então que aconteceu. Ao entrar, sentiu o peso de um olhar sobre si. Não um olhar rápido, distraído. Era um olhar atento, presente. Ela sentiu antes mesmo de levantar o rosto. Por hábito, tentou ignorar. Aproximou-se da mesa, colocou a bandeja com cuidado, serviu as xícaras. Seu coração batia mais rápido do que o normal, não por medo, por algo que ela não sabia nomear. Quando se virou para sair, o olhar ainda estava ali. Ela levantou o rosto por um instante, apenas o suficiente para confirmar. Os olhos dele estavam nela. Não havia julgamento neles, nem impaciência. Havia atenção. E isso a desestabilizou. Ela desviou o olhar rapidamente e saiu da sala, sentindo o coração apertado. Não estava acostumada a ser vista daquela forma. Naquela casa, olhares costumavam significar cobrança ou reprovação, nunca curiosidade silenciosa. Do outro lado da porta, encostou-se na parede por um segundo a mais do que deveria. Respirou fundo. Algo dentro dela havia se movido, ainda que de forma sutil. O homem permaneceu na casa por mais tempo do que ela imaginava. Enquanto limpava o quintal, conseguia ouvir fragmentos da conversa. A madrasta ria alto, exagerava histórias, elogiava as próprias filhas, falava da casa, das terras, da organização. Não mencionou a menina uma única vez. Era como se ela não existisse, mas existia. E alguém havia percebido. Mais tarde, enquanto lavava roupas no tanque, sentiu novamente aquela presença. Não ouviu passos, mas sentiu quando alguém parou a uma certa distância. Continuou trabalhando, o olhar fixo na água, as mãos imersas no frio. "Você trabalha aqui há muito tempo?", perguntou a voz calma. Ela se assustou. Não esperava que ele falasse com ela. Demorou um segundo para responder. Desde que me lembro", disse quase num sussurro. Ele não respondeu de imediato. Observava, não o trabalho, mas ela. As mãos vermelhas, os braços cansados, o jeito contido,
Tudo nela falava de esforço constante. "Você é da família?" perguntou ele. Ela hesitou. Aquela pergunta sempre doía. "Moro aqui", respondeu, escolhendo a única verdade que não feria tanto. Ele assentiu lentamente, como se entendesse mais do que ela estava dizendo. Ficou em silêncio por mais alguns segundos. Depois se afastou. Ela voltou ao trabalho, mas nada parecia igual. As palavras ecoavam em sua mente. "Você é da família?" Ninguém nunca havia perguntado aquilo. Naquela noite, ela demorou a adormecer. O quarto parecia menor do que o normal. O silêncio, mais alto. Pensava no olhar dele, na forma como não desviou, na pergunta simples, mas carregada de algo que ela não conhecia. No dia seguinte, a madrasta estava inquieta. Andava pela casa com passos rápidos, reclamava de tudo, corrigia cada detalhe. Claramente, a visita havia causado impacto. "Arrume-se melhor", disse a menina, jogando-lhe um vestido simples, porém menos gasto do que o habitual. "Hoje teremos companhia novamente." Ela obedeceu. Vestiu o vestido, prendeu os cabelos como conseguiu. Ao se olhar no pequeno espelho do quarto, quase não se reconheceu. Ainda era ela, mas havia algo diferente no reflexo. Um traço de expectativa que rapidamente tentou apagar. Quando o homem chegou novamente, o clima na casa mudou. A madrasta estava excessivamente gentil. As filhas exibiam sorrisos ensaiados e a menina trabalhava. Mas agora ela sentia o olhar. Não o tempo todo, não de forma invasiva. Era como se ele observasse nos momentos em que ninguém mais percebia. Isso a deixava desconcertada. Em certo momento, enquanto recolhia pratos da mesa, deixou cair um deles. O som do prato quebrando ecoou pela sala. O silêncio foi imediato. "Inútil!" gritou a madrasta, levantando-se. "Não consegue fazer nada direito!" Ela se abaixou rapidamente para recolher os cacos, as mãos tremendo. O rosto queimava de vergonha. Estava acostumada com aquilo, mas nunca diante de alguém de fora. "Pare", disse o homem, com voz firme. A palavra caiu como um peso no ar. A madrasta congelou por um segundo, surpresa. "Foi um acidente", continuou ele. "Não há necessidade disso." Ela permaneceu ajoelhada, sem ousar levantar o rosto, o coração disparado. Aquela defesa, ainda que pequena, era algo totalmente novo para ela. A madrasta forçou um sorriso. "Claro, acidentes acontecem", disse, mas o olhar que lançou a menina prometia consequências depois. Ela recolheu os cacos e saiu rapidamente da sala. No corredor, sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se na parede, respirando com dificuldade. Aquilo havia sido real? Alguém realmente havia interrompido a madrasta por causa dela? Naquela noite, enquanto o vento batia contra a janela do quarto, ela percebeu algo que a assustou mais do que qualquer bronca. Uma pequena chama de esperança começava a surgir. E esperança, quando nasce em quem nunca a teve, é quase dolorosa. Ela não sabia o que aquele homem representava. Não sabia o que viria depois. Mas sabia de uma coisa: alguém havia visto o que ninguém via. E a partir daquele olhar que não desviou, nada voltaria a ser exatamente como antes. Depois daquele dia, o silêncio da casa deixou de ser apenas rotina. Ele passou a carregar algo mais pesado, quase inquieto. A madrasta percebeu, não com palavras, mas com gestos mais duros, passos mais rápidos e um controle ainda maior sobre cada movimento da menina. Ela sentiu isso logo na manhã seguinte. "Você está lenta. Está distraída. Não faça cara de quem está sonhando." As ordens vinham em sequência, sem pausa, como se a madrasta quisesse lembrar, a ela e a si mesma, quem mandava ali. A menina obedecia como sempre, mas algo havia mudado dentro dela. Não era rebeldia, era consciência. Ela agora sabia como era ser vista, e isso fazia toda a diferença. O homem voltou à casa mais vezes naquela semana. Nunca anunciava com antecedência, e cada visita deixava a madrasta mais tensa.
Ela caprichava na aparência, controlava as filhas, corrigia detalhes mínimos da casa. Tudo precisava parecer perfeito. A menina, por outro lado, precisava desaparecer. Quando ele estiver aqui, você fica no fundo, entendeu? Disse a madrasta com voz baixa e firme. Não quero você circulando. Ela assentiu. Mas desaparecer já não era tão simples quanto antes. Mesmo quando estava distante, ocupada com tarefas externas, sentia o olhar dele procurar por algo ou alguém. Não era imaginação. Era presença. E a madrasta percebia isso. Certo dia, enquanto a menina estendia roupas no quintal, ouviu passos apressados atrás de si. Antes que pudesse reagir, a madrasta segurou seu braço com força. O que você pensa que está fazendo? Sussurrou com raiva contida. Acha que eu não vi o jeito que ele olha para você? A menina arregalou os olhos, confusa. Eu só estava trabalhando. A madrasta apertou ainda mais o braço dela. Não se faça de inocente. Aproximou o rosto com um sorriso frio. Você não é nada. Não esqueça disso. Ela soltou o braço e se afastou, deixando a ameaça no ar. A menina ficou parada por alguns segundos, sentindo o local do aperto arder. Não chorou. Apenas respirou fundo e continuou estendendo as roupas. Aprendera ao longo dos anos que chorar não a protegia. Mas naquele dia, algo doeu diferente. À noite, no quarto frio, ela não conseguiu dormir. O vento batia forte na janela e cada ruído parecia amplificado. Pensava no aviso da madrasta, pensava no olhar do homem, pensava no medo novo que havia se instalado, o medo de perder até mesmo aquela pequena atenção que começava a surgir. Ela não queria problemas, nunca quisera, só queria viver em paz. Mas a paz, às vezes, é ameaçadora para quem vive do controle. No dia seguinte, o homem chegou mais cedo do que o esperado. A menina estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouviu a voz dele. O coração bateu mais rápido e ela tentou se concentrar no que fazia. Enquanto servia os pratos, percebeu que a madrasta não desgrudava os olhos dela. Cada movimento era observado, avaliado, vigiado. Em determinado momento, uma das filhas derrubou propositalmente um copo perto da menina. Cuidado, disse a madrasta rapidamente. Você quase fez minha filha se machucar. Ela engoliu seco. Sabia que não havia feito nada. Foi um acidente, disse o homem calmamente, olhando para o chão molhado. Acontece. O clima ficou pesado. A madrasta sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Claro, acidentes. Depois do almoço, enquanto as filhas se retiravam, ele ficou mais um pouco. Caminhou pela casa, observando detalhes, como se estivesse avaliando mais do que paredes e móveis. Ao passar pelo corredor dos fundos, viu a porta entreaberta do pequeno quarto. Parou, olhou para dentro. Viu a cama estreita, as paredes simples, a janela mal fechada. Quem dorme aqui? Perguntou. A madrasta respondeu rápido demais. Uma despensa improvisada. A menina sentiu o rosto queimar. Mas antes que pudesse baixar a cabeça, ouviu a voz dele novamente. Não parece uma despensa. O silêncio que se seguiu foi denso. A madrasta pigarreou, desconcertada. É uma ajudante. Nada importante. Ele não respondeu. Apenas assentiu lentamente, como quem guarda informações. Naquela tarde, quando ele foi embora, a madrasta explodiu. Você está achando que pode se destacar? Gritou, empurrando a menina contra a mesa. Acha que alguém vai te tirar daqui? Ela sentiu o impacto, mas não respondeu. Você me deve tudo, continuou a madrasta. Não se esqueça do seu lugar. A menina permaneceu em silêncio, mas, por dentro, algo se fortaleceu. Pela primeira vez, ela percebeu que a raiva da madrasta não vinha do erro. Vinha do medo. Medo de perder o controle. Medo de ser vista como realmente era. Naquela noite, sozinha em seu quarto, a menina se permitiu algo novo. Imaginar como seria uma vida diferente. Uma vida onde não precisasse pedir permissão para existir.
onde o silêncio não fosse a única defesa. Ela não sabia quando, não sabia como, mas sentia que a vida estava se movendo. E quando a vida começa a se mover, ninguém consegue detê-la por muito tempo. A mudança dentro da casa não passou despercebida por ninguém, exceto por aqueles que fingiam não ver. A madrasta já não conseguia esconder o incômodo. Era como se algo tivesse sido deslocado do lugar, mesmo sem ninguém tocar em nada. E quando alguém que vive do controle sente o chão se mover, reage com força. A menina percebeu isso logo ao acordar. Naquela manhã, as ordens vieram mais cedo, mais rápidas, mais duras. Não havia pausas entre uma tarefa e outra. A madrasta parecia determinada a ocupá-la até o limite, como se o cansaço fosse uma forma de apagá-la novamente. Quero tudo impecável, nada fora do lugar. E não me faça repetir. Ela obedeceu em silêncio. Sempre obedeceu. Mas agora, cada palavra pesava diferente. Não era mais apenas humilhação, era desespero disfarçado de autoridade. Enquanto limpava os corredores, sentia os olhos da madrasta a seguirem cada movimento. Se parava por um segundo para respirar, vinha a repreensão. Se o pano não estivesse perfeitamente dobrado, vinha a crítica. Tudo nela parecia errado aos olhos daquela mulher. As filhas também mudaram o comportamento. Antes indiferentes, agora provocavam. Faziam perguntas maldosas, deixavam objetos no caminho para que ela tropeçasse, riam quando algo dava errado. Reproduziam exatamente o que viam. A menina suportava, mas o corpo começava a dar sinais de exaustão. Naquela tarde, enquanto carregava um balde pesado, as mãos escorregaram. Água se espalhou pelo chão e o balde caiu com força. O barulho ecoou pela casa. Antes que pudesse se abaixar, a madrasta surgiu. "Você não presta nem para isso", gritou empurrando-a. "Está tentando me envergonhar?" Ela caiu de joelhos, sentindo a dor subir pelas pernas. Não chorou, não pediu desculpas, apenas se levantou lentamente e começou a limpar a água espalhada. O silêncio dela incomodava mais do que qualquer resposta. "Está me ouvindo?" insistiu a madrasta. Ela assentiu com a cabeça, sem levantar o olhar. "Olhe para mim quando eu falo." Ela levantou o rosto. Por um instante breve, seus olhos encontraram os da madrasta. Não havia desafio neles, mas também não havia mais medo absoluto. E isso foi o suficiente. A madrasta desviou o olhar primeiro. Naquela noite, o homem voltou. Não por acaso, não por conveniência. Havia algo que o trazia àquela casa. Algo que ele ainda não nomeava, mas que sentia com clareza. Durante o jantar, a menina servia como sempre, mas havia marcas em seu braço, discretas, quase escondidas pelo tecido simples. Ele percebeu. Não disse nada, apenas guardou. Depois da refeição, enquanto a madrasta conversava animadamente, ele caminhou até a janela. Observava o quintal, a estrada, o mundo além dos muros. "Ela trabalha muito", comentou, sem olhar diretamente para ninguém. A madrasta sorriu rápido demais. "É dedicada. Gosta de ser útil." Ele se virou lentamente. Ninguém deveria gostar de ser explorado. A palavra caiu como um golpe. A madrasta engoliu seco. "O senhor está enganado, talvez", respondeu ele calmamente. "Mas estou observando." A menina sentiu o coração disparar. Aquela palavra, observando, soou como uma promessa. Quando o homem se despediu naquela noite, o clima na casa era insuportável. A madrasta andava de um lado para o outro, inquieta. As filhas se recolheram, confusas. E então veio o castigo. "Você não vai jantar hoje", disse a madrasta friamente. "E amanhã acorda ainda mais cedo. Quero tudo pronto antes do sol nascer." Ela assentiu. Já estava acostumada. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu. Sentada sozinha em seu quarto, com o estômago vazio e o corpo doendo, ela não chorou. Em vez disso, encarou a janela aberta.
O vento frio tocava seu rosto. Pela primeira vez, ela sentiu que o mundo lá fora existia de verdade e que talvez não estivesse completamente fora de alcance. Ela não sabia quando sairia dali, não sabia como, mas sabia que a madrasta sentia medo. E quando quem oprime sente medo, é porque a liberdade está mais perto do que parece. Ela se deitou, fechou os olhos e deixou um pensamento crescer, tímido, mas insistente. Talvez minha vida não termine aqui. A noite passou lenta, pesada, como se o tempo tivesse decidido puni-la junto com o corpo cansado. O estômago vazio doía, mas a dor já não era novidade. O que a mantinha acordada era outra coisa, a sensação clara de que algo estava prestes a acontecer. Quando o dia amanheceu, ela já estava de pé, como havia sido ordenado. O céu ainda estava escuro e o frio cortava a pele. Mesmo assim, começou as tarefas sem reclamar. Não porque aceitasse, mas porque aprendera que a paciência, às vezes, era uma forma silenciosa de sobrevivência. A madrasta observava de longe, satisfeita. Havia em seu olhar uma mistura de vigilância e urgência, como se soubesse que o controle estava escorrendo por entre os dedos e precisasse apertar ainda mais. Mas o destino não se deixa controlar por muito tempo. Naquela manhã, uma visita inesperada mudou o ritmo da casa. Um mensageiro chegou trazendo notícias e documentos. A madrasta os recebeu na sala, com nervosismo visível. A menina, encarregada de servir água, entrou no ambiente no momento exato em que palavras como terras, herança e administração foram mencionadas. Ela não entendeu tudo, mas sentiu o peso. O homem estava ali novamente. Sentado à mesa, com postura calma, ele escutava atentamente. Seus olhos se moviam entre os papéis, o mensageiro, e de vez em quando pousavam nela. Não de forma óbvia, mas presente. A madrasta falava demais, tentava justificar decisões, explicar escolhas, conduzir a narrativa. Ele ouvia em silêncio, o tipo de silêncio que não ignora, mas analisa. Em certo momento, a madrasta levantou-se abruptamente. "Preciso resolver algo no escritório", disse, lançando um olhar duro à menina. "Você fica aqui." Ela assentiu. O mensageiro saiu logo depois, deixando um clima estranho no ar. O homem permaneceu sentado por alguns segundos, folheando um dos papéis. Então falou: "Você sabe ler?" A pergunta a pegou de surpresa. "Um pouco", respondeu com cautela. "Aprendeu onde?" Ela hesitou. "Com meu pai, antes." Ele assentiu lentamente, como quem confirma algo que já suspeitava. "E por que não estuda mais?" Ela abaixou os olhos. "Não sobra tempo." Ele fechou o documento com cuidado. "Tempo sempre é tirado de quem não tem escolha", disse, mais para si do que para ela. Houve um silêncio breve, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio novo. Um que não machucava. "Você não deveria estar vivendo assim", continuou ele com voz firme, porém serena. Ela sentiu o coração acelerar. Aquela frase tocou algo profundo, perigoso. Esperança demais sempre fora arriscada. "Não é o que eu escolhi", respondeu quase sem perceber. Ele levantou o olhar. "Eu sei." A madrasta voltou antes que qualquer outra palavra fosse dita. O clima mudou imediatamente. A menina se afastou, retomando as tarefas, mas agora com a mente em alerta. Mais tarde, enquanto organizava o celeiro, ouviu passos decididos. Era ele. "Quero que você venha comigo até a vila", disse simplesmente. Ela congelou. Eu preciso pedir permissão." Ele a encarou por um segundo. "Não." A palavra soou estranha, forte, definitiva. "Eu resolvo isso." Pouco depois, a madrasta apareceu, visivelmente contrariada. "Para que isso?" perguntou, forçando cordialidade. "Preciso dela para algo", respondeu ele, sem rodeios. A madrasta sorriu tenso. "Ela tem muito trabalho. Eu disse que preciso dela." O silêncio foi absoluto. A madrasta assentiu, contrariada, sem coragem de discutir.
A menina acompanhou o homem até a carruagem com o coração disparado. Nunca havia saído daquela propriedade sem supervisão. Nunca havia sentido o mundo se abrir daquela forma. Durante o caminho, ela permaneceu quieta. Observava a estrada, as casas, as pessoas. Tudo parecia distante e próximo ao mesmo tempo. Você não precisa ter medo, disse ele, quebrando o silêncio. Eu não vou permitir que te machuquem. Ela engoliu seco. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Ele demorou a responder. Porque vi algo errado e não consigo fingir que não vi. Na vila, ele a levou até uma pequena loja. Comprou pão, roupas simples, mas novas. Entregou-lhe um pacote com cuidado. Ela segurou aquilo como se fosse algo frágil demais para existir. Isso não é caridade, disse ele ao perceber o olhar dela. É dignidade. No caminho de volta, ela sentia algo crescer dentro do peito. Não alegria plena. Não ainda. Era algo mais delicado, uma sensação de possibilidade. Ao retornarem, a madrasta os esperava, rígida, com os olhos duros. Nada foi dito naquele momento, mas a guerra silenciosa havia começado. Naquela noite, ao se deitar, a menina segurou as roupas novas contra o peito. Pela primeira vez em muitos anos, dormiu sem chorar. Porque agora ela sabia. A verdade havia começado a sair das sombras, e quando isso acontece, nada permanece igual por muito tempo. A casa acordou pesada, como se as paredes tivessem ouvido demais na noite anterior. A madrasta não disse uma palavra durante o café. Observava, calculava. O silêncio dela era mais ameaçador do que qualquer grito. A menina sentiu desde cedo que algo estava errado. As tarefas foram multiplicadas. Nada parecia satisfazer. Se o chão brilhava, era porque faltava brilho. Se a mesa estava posta, faltava simetria. A madrasta buscava erros. E quando não encontrava, inventava. Você anda diferente, disse por fim em tom baixo, quando as filhas não estavam por perto. Acha que não percebi? A menina não respondeu. Acha que um pouco de atenção muda quem você é? Continuou a mulher, aproximando-se. Não se engane, você não pertence a lugar nenhum. Ela sentiu a velha dor subir pelo peito, mas algo a manteve firme. Eu pertenço a mim, disse, quase sem voz. O tapa veio rápido, não forte o suficiente para derrubá-la, mas preciso o bastante para marcar. O rosto ardeu, o silêncio caiu. Nunca mais diga isso, sibilou a madrasta. A menina respirou fundo, não chorou, apenas voltou ao trabalho. Mais tarde, enquanto carregava lenha para o celeiro, sentiu a tontura chegar. O corpo, cansado demais, cedeu, caiu de joelhos. A visão escureceu por um instante. Foi ali que ele a encontrou. O que aconteceu? Perguntou alarmado, ao vê-la no chão. Ela tentou se levantar constrangida. Foi nada. Já passa. Ele não aceitou a resposta. Ajudou-a a sentar, ofereceu água. Observou o rosto avermelhado, o cansaço que não combinava com alguém tão jovem. Quem fez isso? Perguntou com firmeza contida. Ela hesitou, olhou em direção à casa. Não posso dizer. Ele fechou os olhos por um breve segundo. Quando abriu, a decisão já estava tomada. Então eu vou dizer por você. Entrou na casa sem pedir licença. A madrasta estava na sala. Isso acaba hoje, disse ele sem rodeios. Ela não é sua serva, não é sua propriedade. A madrasta tentou sorrir. Está exagerando. Não estou. Ele tirou alguns papéis do bolso. E agora tenho provas. O sorriso desapareceu. As filhas apareceram à porta, confusas. O ar ficou denso. Ela vai sair daqui, continuou ele. Hoje. A madrasta elevou a voz, mas faltava convicção. Ela não tem para onde ir. Tem sim, respondeu ele. Comigo. A menina sentiu o chão sumir. Aquilo era real demais para ser sonho. Arrume suas coisas, disse ele, olhando para ela com gentileza. Você não vai mais ficar aqui. A madrasta tentou se aproximar, mas ele a impediu com um gesto simples e definitivo. Não toque nela.
Nunca mais. Pouco depois, a menina saiu da casa levando quase nada. Algumas roupas, um livro antigo e um coração em choque. Ao atravessar o portão, não olhou para trás. A carruagem partiu. Enquanto a estrada se abria à frente, ela sentiu algo que nunca havia sentido. Liberdade misturada com medo. Era assustador e lindo. Você está segura agora. Ela assentiu com lágrimas silenciosas. Naquele dia, ela deixou para trás não apenas uma casa, mas uma versão inteira de si mesma. E pela primeira vez, o futuro parecia possível. A estrada parecia longa demais para alguém que nunca havia ido tão longe. Cada curva revelava algo novo, campos abertos, casas distantes, o céu se expandindo sem muros. Ela observava tudo em silêncio, como quem teme acordar de um sonho frágil demais. Quando a carruagem finalmente parou, o lugar diante dela não se parecia com nada que conhecia. A propriedade era ampla, mas tranquila. Havia árvores frutíferas, jardins simples e uma casa que, apesar de grande, não intimidava. Não havia grades altas nem muros fechados. O vento passava livre. Ela desceu devagar, sentindo o chão firme sob os pés. Pela primeira vez, não estava ali para trabalhar. Não havia ordens, não havia pressa. Aqui você pode descansar, disse ele, percebendo sua hesitação. Ninguém vai exigir nada de você. A palavra descansar soou estranha, quase perigosa. Nos primeiros dias ela mal falava, acordava cedo por hábito, esperando ouvir gritos ou ordens, mas encontrava silêncio. Um silêncio diferente, não opressor, mas acolhedor. Ele não a pressionava, apenas estava presente, mostrava-lhe a casa, os jardins, explicava com calma como tudo funcionava. Dizia sempre a mesma coisa: você não deve nada a ninguém aqui. Ela não acreditava totalmente. Ainda não. À noite, dormia profundamente, mas às vezes acordava assustada, como se o passado tentasse puxá-la de volta. Nessas horas, sentava-se na cama, respirava fundo e lembrava: não estou mais lá. Com o passar dos dias, o corpo começou a mudar. As dores diminuíram, as mãos já não sangravam. O rosto recuperava um pouco de cor, mas a mudança maior acontecia por dentro. Ela começou a sorrir sem perceber. Certo dia, ele a encontrou sentada sob uma árvore, lendo o velho livro que havia levado consigo. Aproximou-se devagar, sem querer assustá-la. Gosta de ler? Perguntou. Ela assentiu. Sempre gostei. Só não tinha tempo. Ele sentou-se ao lado, respeitando a distância. Aqui, tempo não é castigo, disse. É escolha. Ela fechou o livro, sentindo algo apertar no peito. Eu não sei quem sou sem trabalho, confessou pela primeira vez. Ele a olhou com atenção. Então agora você pode descobrir. Aquelas palavras ficaram com ela por dias. Pouco a pouco, começou a ajudar por vontade própria. Cuidava do jardim, aprendia coisas novas, fazia perguntas. Ninguém exigia perfeição. Ninguém gritava quando errava. E ele a observava com uma mistura de cuidado e algo mais profundo que ainda não ousava nomear. Havia momentos de silêncio entre eles que não eram desconfortáveis, apenas presentes. Às vezes caminhavam juntos ao entardecer. Outras vezes conversavam sobre coisas simples, o clima, os livros, o passado que ele também carregava. Ela soube aos poucos que ele era viúvo, que havia amado profundamente, que perdera, que aprendera a viver com a ausência. Achei que nunca mais sentiria algo, disse ele certa noite olhando o céu. Mas a vida gosta de surpreender. Ela não respondeu, mas sentiu o coração acelerar. Havia algo crescendo ali, não de forma brusca, era delicado, respeitoso, um sentimento que não exigia nada, apenas existia, e isso a assustava. Eu não sei amar, confessou um dia com a voz baixa. Só sei sobreviver. Ele a olhou com ternura. Amar também se aprende, respondeu, e não dói como te ensinaram. Naquela noite ela chorou, não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém não queria moldá-la, controlá-la ou usá-la. Apenas
conhecê-la. Ela começou a entender que a vida não a havia tirado da dor apenas para colocá-la em outro tipo de prisão. Aquilo era diferente, era escolha, era cuidado, era possibilidade. E sem perceber, ela começou a se apaixonar, não apenas por ele, mas pela versão de si mesma que estava nascendo. A paz nunca avisa quando vai ser interrompida. Ela simplesmente é quebrada. Naquela manhã, o céu estava limpo demais, azul demais, como se o mundo estivesse tentando enganá-la com tranquilidade. Ela cuidava do jardim quando sentiu um aperto estranho no peito, uma sensação antiga, conhecida, que achava ter deixado para trás. Minutos depois, ouviu vozes vindas da frente da casa. Parou. Seu corpo reagiu antes da mente. Os ombros se enrijeceram, a respiração ficou curta. O coração acelerou como se estivesse novamente naquela outra casa, naquele outro tempo. Ela reconheceria aquela voz em qualquer lugar. A madrasta estava ali. A mulher mantinha a postura rígida, o vestido impecável, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era mais segurança, era urgência, desespero disfarçado de orgulho. "Vim buscar o que é meu", disse ela, em tom firme demais. Ele respondeu com calma, mas sem gentileza. Ela não é sua. A menina, agora mulher em reconstrução, permanecia alguns passos atrás, observando. Parte dela queria correr. Outra parte, mais nova e mais forte, queria ficar. "Você não tem ideia do que está fazendo", insistiu a madrasta. "Ela sempre dependeu de mim." Ela sentiu o estômago embrulhar. Dependeu, como se tivesse sido escolha. Ele não elevou a voz. Dependência não é cuidado, é prisão. A madrasta virou o rosto na direção dela pela primeira vez desde que chegara. Volte para casa", ordenou como antes. "Ainda dá tempo de consertar isso." Por um instante, o silêncio pareceu engolir tudo. O vento passou entre as árvores. O mundo aguardava. Ela sentiu o velho medo tentar se erguer. A voz interna que dizia: "Abaixe a cabeça, obedeça, não complique." Era a mesma voz que a manteve viva por anos. Mas agora havia outra. "Eu não volto", disse, com a voz trêmula, porém firme. A madrasta arregalou os olhos, surpresa. "Não fale besteira. Você não sobreviveria sozinha." Ela respirou fundo. "Eu sobrevivi com você", respondeu, "e quase não sobrevivi." Aquelas palavras saíram como uma libertação dolorosa. A madrasta tentou avançar, mas ele se colocou à frente. "Esta conversa acabou. Você vai se arrepender", cuspiu a mulher. "Pessoas como ela não mudam." Ela sentiu a frase como um golpe, mas também como um desafio. "Eu já mudei", respondeu, antes que pudesse pensar demais. A madrasta se afastou, derrotada não pela força, mas pela perda de controle. Quando partiu, deixou para trás algo maior do que orgulho ferido. Deixou para trás a última corrente. Ela desabou em lágrimas assim que o portão se fechou. Ele a amparou, sem pressa, sem palavras imediatas. Deixou que chorasse tudo o que ainda precisava sair. "Eu tive medo", confessou ela, entre soluços. "Achei que fosse fraquejar." "Coragem não é ausência de medo", disse ele. "É escolher, apesar dele." Ela levantou o rosto. "E se eu não souber quem ser agora?" Ele sorriu com ternura. "Então você aprende." Fez uma pausa. "E eu fico." Aquela frase ficou suspensa no ar. Ela percebeu então que o amor não havia chegado como resgate. Chegara como companhia, como alguém que não queria salvá-la, mas caminhar ao lado dela. E isso mudava tudo. Naquela noite, ao deitar-se, ela não sentiu o passado puxando-a de volta. Pela primeira vez, sentiu que estava seguindo em frente, não fugindo. O amor havia sido testado e havia resistido. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que ela já havia vivido. Não havia mais sobressaltos, nem passos apressados no corredor, nem vozes que a diminuíssem. Havia rotina, sim, mas uma rotina escolhida, construída com cuidado.
Ela acordava cedo ainda por hábito, mas agora o amanhecer não era ameaça. Era convite. Caminhava pelos jardins, sentia o orvalho nos pés, respirava fundo. O corpo, antes sempre em alerta, começava a entender que estava seguro. A mente, acostumada ao medo, aprendia lentamente a descansar. Ele observava essa mudança com silêncio respeitoso. Nunca exigiu explicações, nem pressa. Sabia que reconstruções verdadeiras levam tempo. Certo dia, ela pediu para aprender mais. Queria ler melhor, escrever com mais segurança, entender os papéis, as contas, o mundo que sempre lhe fora negado. Ele sorriu ao ouvir o pedido. Conhecimento não é privilégio, disse. É direito. Sentavam-se juntos à mesa, livros abertos, tardes longas. Às vezes ela errava, se frustrava, pedia desculpas sem perceber. Ele a corrigia com paciência. Você não precisa pedir desculpas por aprender. Aquela frase ficou com ela. Pouco a pouco, a menina invisível deixava de existir. Em seu lugar surgia alguém que ocupava espaço, ainda tímida, ainda cuidadosa, mas presente. E o amor. O amor crescia nesse terreno novo. Não veio em promessas grandiosas nem gestos teatrais. Veio nos detalhes. No jeito como ele esperava que ela terminasse de falar, como a escutava de verdade, como perguntava o que ela queria antes de decidir qualquer coisa. Um fim de tarde, caminharam até um campo aberto. O céu estava pintado de tons suaves e o vento trazia cheiro de terra molhada. Ela parou de repente. Eu preciso dizer algo, falou, com o coração acelerado. Ele virou-se para ela, atento. Eu passei a vida inteira fazendo o que mandavam. Respirou fundo. E agora eu quero escolher. Ele não disse nada, apenas esperou. Escolher ficar, continuou. Escolher aprender. Escolher viver. Fez uma pausa. E escolher amar, se isso for possível. O silêncio se estendeu por um instante que pareceu eterno. Então ele falou, eu não quero te salvar, disse com suavidade. Quero caminhar com você, se você quiser caminhar comigo. Ela sentiu os olhos marejarem. É isso que eu quero. Não houve beijo naquele momento. Houve algo mais profundo. Entendimento, respeito, a certeza de que o amor ali não seria prisão nem dívida. Naquela noite, ela se olhou no espelho por mais tempo do que de costume. Não para procurar defeitos, como fazia antes, mas para reconhecer quem estava ali. Ela tinha um nome, uma voz, uma escolha, e isso mudava tudo. Ela não era mais a menina explorada, não era mais o silêncio nos cantos da casa. Era alguém em construção e orgulhosa disso. O passado ainda existia, mas já não mandava. Agora era apenas parte da história, não o final. Ao se deitar, sentiu algo novo, gratidão sem culpa, felicidade sem medo. A vida não havia sido justa com ela, mas havia sido verdadeira ao mostrar que, depois da dor, algo melhor podia nascer. E ainda havia mais por vir. O tempo não apagou o que ela viveu, mas transformou. Os dias passaram com uma calma que antes parecia impossível. Não era uma felicidade exagerada, dessas que assustam quem já sofreu demais. Era uma paz firme, estável. Uma paz que não precisava se provar. Ela agora caminhava pela casa com passos seguros. Não por posse, mas por pertencimento. Sabia onde estavam as coisas, sabia o que gostava de fazer, sabia quando precisava ficar em silêncio, não por medo, mas por escolha. Aprender a dizer não. E aprendera principalmente a dizer sim para si mesma. Havia mudado o jeito de falar. Já não pedia desculpas por existir. Já não se encolhia ao ocupar espaço. O passado ainda sussurrava às vezes, mas já não gritava. Ele observava tudo isso com admiração silenciosa. Não tentou apressar nada, não cobrou sentimentos. Sabia que o amor verdadeiro não se constrói com pressa, mas com segurança. Certo dia, sentaram-se juntos no jardim, sob a mesma árvore onde ela costumava ler, quando tudo ainda era novo demais. O vento balançava as folhas e o mundo parecia, enfim, em ordem. Você está diferente, disse ele.
Ela sorriu. Estou inteira. Ele assentiu, como quem entende o peso daquela palavra. Eu pensei que perder alguém fosse o fim, confessou. Mas você me ensinou que recomeçar não apaga o passado, apenas dá um novo sentido a ele. Ela o olhou com ternura. Você não me salvou, disse. Você me deu escolha. Ele segurou a mão dela com cuidado, como se ainda honrasse cada cicatriz invisível. E você escolheu viver. Naquele momento ela entendeu algo fundamental. O amor que havia nascido ali não era fuga, era encontro. Alguns meses depois, ela voltou à vila. Não por obrigação, nem por nostalgia, mas por decisão. Caminhou pelas ruas sem baixar a cabeça. Cumprimentou pessoas. Entrou em lugares onde antes não se sentia digna de estar. Ninguém a reconheceu de imediato. E isso não doeu. Aquela versão antiga não precisava mais ser vista. Ao passar pela estrada que levava à antiga casa, não parou. Não olhou para trás. Não havia mais nada a ser resolvido ali. O passado já tinha cumprido seu papel. Mostrar o que ela jamais aceitaria de novo. Naquela noite, de volta ao lar que escolhera, ela se sentou à mesa com ele. Conversaram sobre o futuro. Não promessas grandiosas, mas planos possíveis. Uma vida construída dia após dia. Antes de dormir, ela se olhou no espelho mais uma vez e sorriu, porque agora sabia. Ela não era a menina explorada, não era o silêncio imposto, não era a dor herdada. Ela era a mulher que sobreviveu, que escolheu, que amou sem se perder. A vida, depois de tanta humilhação, não apenas lhe ofereceu algo melhor, ofereceu uma vida diferente. E pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente em casa. Ninguém viu as noites em que ela acreditou que não sobreviveria. Ninguém ouviu os pedidos silenciosos que fez para apenas não doer tanto. Mas a vida viu. Viu quando ela se calou para continuar viva. Viu quando aprendeu a obedecer para não quebrar. E viu, principalmente, o dia em que decidiu não aceitar mais. Ela não foi salva. Ela se escolheu. O amor não a resgatou da dor. O amor a encontrou pronta para viver. E tudo aquilo que tentaram apagar, a vida transformou em força. Se essa história tocou você, talvez não seja ficção. Talvez seja a prova de que depois da dor, sempre existe um recomeço.